Olá, professores! Novamente aqui, estamos com a formação do EMAI, né, da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Eu sou a PCNP Neuci e as minhas colegas. Oi, pessoal, eu sou a Rita, PCNP da Centro-Oeste. Muito bom estar aqui com vocês. Olá, pessoal, eu sou a Vera, PCNP da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Muito bom estar com vocês também. Então, vamos lá, né? Meninas? Sim. Bom, gente, daremos início aí à nossa formação, trabalhando aí com o tema Grandezas e Medida, parte 1. Seguindo. Bom, sempre iniciamos com a contextualização, né? Nós terminamos aí com os estudos da geometria, trabalhamos várias pautas, né, com relação ao tema, e aí hoje iniciamos aqui com os estudos de grandezas e medidas. Nós vamos olhar para os aspectos históricos, né, com relação ao tema, até para nós entendermos também o o que são grandezas, o que é medir, fazendo uma reflexão sobre o assunto, né? Algo que a gente sempre leva para a sala de aula, mas nós, enquanto professores, já paramos para pensar o que isso significa para nós? Bom, vamos refletir também, né, com as habilidades aí essenciais com relação às atividades que serão apresentadas para vocês, do material do Aprender Sempre, também relacionada aí ao EMAI, mas só que hoje o nosso foco vai ficar com o material do Aprender Sempre, embora existam várias atividades semelhantes no material do EMAI que vocês também devem estar visitando. E faremos a relação aí com um descritor de avaliação, né, no caso do SAEB, fazendo uma relação das habilidades essenciais com os descritores, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é cobrado nas avaliações externas que esse ano nós teremos aí o SAEB. Seguindo, Rita. Bom, a Rita não, né? A leitura aí, né, Vera? Por favor. Isso mesmo. Nós escolhemos uma poesia da Clarice Lispector. Sou composta por urgências. Clarice Lispector, ela nasceu em 1920 na Ucrânia, mas se mudou com a família para o Brasil ainda bebê. E aqui viveu boa parte da sua vida nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Ela morreu em 1977, um dia antes de completar 57 anos. A autora se considerava brasileira. A obra de Lispector atravessa gerações, considerada íntima, visceral e até mesmo psicanalítica. A autora é com certeza um dos maiores nomes da literatura, não apenas brasileira, mas sim mundial. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz, metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Lindo poema, né? Muito bacana. Muito gostoso a gente começar aí com o poema. Bom, pessoal, dando seguimento aqui ao TPC, a gente sempre faz uma retomada da última formação, né, da devolutiva, dos questionários, aquele formulário que a gente envia para vocês, o link, né, os PCs passam o link para vocês. Então, sobre a conexão da geometria com a arte, muitos colegas, né, já trabalharam com releitura de obras de arte, de artistas como Volpe, Gustavo Rosa e de Pierre Mondrian. Outros ainda pretendem trabalhar, não chegaram ainda, né, a trabalhar as obras de arte com os estudantes.
Sobre a arquitetura em sala de aula, paralelismo, perpendicularidade, simetrias e simetrias, alguns professores propõem que os estudantes meçam os espaços escolares, ensinando perímetro e área. Outros utilizam paisagens famosas do mundo e pedem a descrição, né, para os estudantes, para introduzir o assunto. E um colega nos citou, nos chamou até a atenção, né, a gente até queria falar um pouquinho sobre isso, numa TPC que assistiu, o PC passou um vídeo de ginástica rítmica, que falava sobre simetria e assimetria. Nós pensamos aqui conosco, né, Nilce? Nossa, a gente nunca tinha ouvido falar, né, sobre um vídeo fazer associação com esse conceito de simetria e assimetria. Então, a gente pede para o professor que nos escreveu contando, né, sobre, que nos mandem um e-mail, envie um e-mail, pode ser para qualquer uma de nós três, contando como foi essa TPC, que vídeo que assistiu, para a gente também se inteirar, porque para nós é uma coisa nova, né? Então, a gente pede, então, que, por favor, nos dê mais detalhes, né, meninas? Então, Rita, só como é algo diferente, você mesmo citou, né, Rita, a gente até desconhecia, né, gente, como eu já falei, né, a gente às vezes comenta com vocês, a gente não sabe de tudo, né, e a gente foi consultar nossas especialistas aí da área com relação à educação física. Existe, lógico, esse trabalho, mas a gente queria entender a relação com que nós apresentamos para vocês, né? Não foi isso, Rita? Com relação ao conceito. Isso mesmo, a gente estava assim, estava numa linha, né, com relação ao tema lá de geometria, e pelo que as colegas comentaram, tem esse trabalho dentro da educação física, mas eu não vi assim muita conexão. Então, para nós compreendermos, que aliás é muito louvável, a gente agradece bastante todo esse compartilhamento de atividades diferenciadas que vocês têm feito, mas a gente também precisa se pautar e ver a conexão com o tema de geometria dentro da matemática, né? Então, é nesse sentido. Então, agradecemos se a professora aí, a colega que respondeu sobre isso, até para a gente poder entender, né? E a gente também crescer também nesse aspecto, né? Fazendo a relação com o conceito da geometria. Tá? Obrigada, Rita, vai seguir. É isso mesmo, Nilce, gente, é uma coisa nova, né, para nós, a gente nunca tinha, né, então é sempre bom aprender. E muitos colegas ainda não introduziram o assunto assimetria e simetria, né, com aquelas figuras que a Nilce recortou, com as letras, né, mas pretendem fazê-lo futuramente. Vou mudar aqui. Também sobre o Tangram e o trabalho com a turma, né? Os colegas trabalham com contação de história para introduzir o Tangram. Vimos também no questionário que nomeiam figuras geométricas, né? Os estudantes, e montam os animais, de acordo com aquele croquisinho que vem, né? Do Tangram, né? Nos materiais dos animais. Sobre o conhecimento do origami e o kirigami, a possibilidade de trabalho com as turmas, os professores conhecem bastante o origami, né? As dobraduras, trabalham com a turma, né? Alguns conhecem o kirigami, trabalham com as crianças maiores, né? Mas não sabiam que chama kirigami, e outros colegas não conheciam, né? E passaram a conhecer e gostaram bastante, mas ainda acham difícil o trabalho com os estudantes menores, né? Sobre a gamificação, a maioria dos colegas ainda não trabalha essa metodologia porque ainda não se sentem muito seguros. Pensam que precisam estudar sobre o tema ainda, né? Acho que, mas concordam que as aulas ficariam mais atrativas para os seus estudantes, né? E os que já conhecem, utilizam com seus estudantes, né, as plataformas de aprendizagem de matemática Matific e DragonLearn, né? E a contribuição da formação, que é a última pergunta que a gente sempre faz, sobre se essa formação que a gente trabalha com vocês está, de alguma forma, contribuindo para a atuação de vocês em sala de aula, contribui para vocês como professores. Então, a maioria dos professores disseram que sim, que contribui, também que auxilia bastante na atuação e no desenvolvimento com os estudantes. E outros disseram que é bom fazer a revisão e a atualização. Quer completar alguma coisa, Nilce?
Não, que eu acho assim, é sempre bem-vindo, né, meninas, a devolutiva aí dos professores, para a gente poder também estar melhorando aqui, né, na apresentação e na formação para vocês, tá bom? Então, agradecemos. Fazer um comentário? Sim, é muito bom a participação de todos, né? Aguardamos, sim, os comentários. Então, vamos passando aqui, um minutinho só. Bom, os objetivos, né, da nossa pauta de hoje, né, apropriar-se dos aspectos históricos aí da evolução do conhecimento sobre grandezas e medidas, que já, né, apresentei aí na contextualização de você, né, na contextualização da formação, compreender o que é medir, analisar diferentes unidades e instrumentos de medidas, analisar situações didáticas que envolvem grandezas e medidas, destacando aí a importância desse tema como articulador, né, com relação aos diversos temas matemáticos, porque ela articula, né? Aliás, gente, todas as unidades temáticas se articulam, né? No caso, tanto a geometria, agora com grandezas de medida, por isso que é importante a gente não deixar esses assuntos retardar, né, o ensino dessas unidades temáticas, porque um auxilia o outro. Também a proposta é analisar procedimentos para trabalhar as unidades de medidas de comprimento, analisar a habilidade desenvolvida em cada uma das atividades que serão apresentadas para vocês aqui, com relação aos materiais, né, com relação à habilidade essencial e os descritores aí de avaliação externa, no caso do SAEB, e também, finalmente, avaliar o encontro, que sempre fazemos isso no final. Seguindo, Rita. Bom, gente, para a gente estar iniciando aqui as nossas formações, antes de a gente entrar com o conceito, né, sempre a gente traz aqui umas questões para gerar reflexão, que essa é a ideia mesmo. Então, nós gostaríamos que vocês, né, pensassem aí, se possível, até anotar, né, no momento, o que é grandeza, o que é medir para vocês, né? Porque a gente sempre leva esse assunto para a sala de aula, mas para nós, professores, o que você entende por grandeza? O que é medir para você? Né? Quais instrumentos de medida você utiliza no dia a dia? Quais unidades de medida você mais utiliza no seu cotidiano? Há diferenças entre unidades de medida e instrumentos de medidas? Então, a gente está trazendo todas essas questões para vocês refletirem um pouquinho, né? Porque muitas vezes a gente, lógico, leva isso para a sala de aula, trabalha com as crianças, mas a gente não se questiona. Então, nós, enquanto professores, formadores, a gente precisa fazer esses questionamentos, gente, porque muitas vezes a gente vai fazendo no automático. Eu falo isso, gente, porque todos nós aqui, nós três aqui, somos professoras, né? Estamos hoje, né, aqui numa formação, levando para vocês, mas no papel de professor a gente precisa se questionar, até mesmo ao apresentar aqui a formação para vocês, trazendo esse tema, a gente também se questiona, né? O que é grandeza? O que é medir? Né? Que instrumentos eu mais utilizo? Então, muita coisa já vai passando num filminho na nossa cabeça, né? E dá até para a gente já ir respondendo. Como a gente está numa gravação aqui, vocês da formação aí com seus pares terão um momento aí de estar fazendo esse registro e refletindo, porque essa é a ideia, esse é o nosso objetivo aqui com vocês, tá bom? Então, seguindo, Rita. Bom, gente, então a gente trouxe aqui um relato, né? E vocês vão pensando quais as informações desse relato. E a gente vai retomar no final, não é mesmo, meninas? Então, vamos lá. Então, um relato do que fiz hoje. Acordei às 6 horas da manhã, levantei, tomei um banho de 8 minutos com água bastante quente, porque estava muito frio. Ouvi no rádio que a temperatura nessa madrugada atingiu 7 graus. Preparei um café com 2 xícaras de chá, de água e 2 colheres de pó. Para adoçar minha xícara, coloquei 5 gotas de adoçante e comi meio pão francês com um pedaço de queijo branco. Peguei o carro e andei uns 10 minutos até chegar ao posto, né, a um posto de gasolina.
e pedi para que o frentista enchesse o tanque com etanol. Levei um susto. Paguei quase R$ 80 por 42 litros de combustível. Para chegar até aqui, acho que percorri uns 20 quilômetros. Consegui chegar no horário previsto, 8 horas e 30 minutos. Acho que já estou com fome. Gente, só vou fazer uma contextualização aqui. Esse texto ele já foi trabalhado há alguns anos. É bom. Não vou falar quantos anos, mas acho que vocês já deram para perceber. Esses R$ 80, infelizmente, hoje não dá para encher os 42 litros, tá bom? Então, só para vocês entenderem que vocês vão querer saber qual é o endereço desse posto, né? Porque todo mundo está correndo para cá. E, na verdade, foi numa outra situação. Mas eu resolvi trazer dessa forma, às vezes, está contextualizando com vocês, tá bom? Então, vocês guardem aí na memória, né? Porque esse texto está trazendo várias informações e, no final, nós retomaremos com vocês. Então, seguindo, Rita. Bom, então, como eu já comentei com vocês, a gente vai abordar aqui alguns aspectos históricos, até para a gente poder, né, estar entendendo melhor da evolução, né, com relação aí aos instrumentos de medidas. Então, com relação a esses aspectos históricos, né, gente, voltando aí na história, indo lá, né, da civilização egípcia aí, no caso dos egípcios, por exemplo, eles demarcavam suas terras constantemente invadidas, né, pelas enchentes do Rio Nilo, eles precisavam da geometria e de procedimentos de medidas. Então, o homem ele usava o seu próprio corpo, né, o homem como medida das coisas. Então, antigamente, o homem usava determinada parte do corpo como padrão para medir. Então, foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, né? No caso, a jarda, a braça e o passo. Seguindo. Então, a jarda ela era originalmente, né, a medida do cinturão masculino, que recebia esse nome. Já no século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre seu nariz e o polegar do seu braço estendido. Então, sempre era o chefe da nação, né? No caso aí, o rei, que tinha isso como parâmetro, né, de medidas. Então, é lógico, se esse rei era robusto, alto, forte, então fazia uma grande diferença, e é lógico que isso contava a favor deles mesmos, né? Porque se fosse um rei mais franzino, a coisa seria bastante diferente. Então, seguindo. Então, o símbolo da jarda é o YD, que vem lá do inglês, que é yard, né? Então, na Inglaterra, a relação oficial entre jardas e metros é a seguinte. Então, 3.600, no caso, aqui no caso seria metros mesmo, né? É igual a 3.937, aí vem os números, né, racionais aí, quebrados, 0,113 jardas, né? Assim, tem se aproximado aproximadamente que um YD é igual a 91 centímetros, quer dizer, não chega a 1 metro, por isso que também traz aí novamente essa gravura, gente, essa ilustração, né, contando aí do nariz do rei, né, até o seu polegar. Então, na verdade, não dá 1 metro, e sim 91 centímetros. Certo, meninas? Isso mesmo. Corrigindo também. Porque é tudo diferente, a gente está voltando na história, né, gente? Então, vamos lá. Então, hoje, gente, já nos países aí de língua inglesa, ainda são usadas essas unidades, por incrível que pareça, né? Porém, definidas de um modo menos arbitrário, né? Porque, como eu falei, era o rei, né? O sublime lá que determinava mediante a parte física desse chefe aí da nação, o rei, o que reinava na época. Então, a jarda é definida como uma fração da distância entre dois riscos numa barra de platina, denominada metro padrão, que no caso aí é aquilo que nós mostramos lá nas gravuras anteriores. Então, o metro é cerca de 11 avos maior do que a jarda. Então, um pé é 1/3 da jarda e uma polegada.
E uma polegada é um dozeavos do pé. Então, quer dizer, estão vendo que uma relação com a outra, com o metro, né, com a jarda, o pé também com a jarda, depois com a polegada, né? Então, fazendo esse parâmetro. Assim, 12 polegadas perfazem um pé, 3 pés perfazem uma jarda. Então, essa foi que é onde já começou a ter a comparação entre medidas. Seguindo. Aí traz as ilustrações, como, né, a gente relatou agora há pouco, e tudo dependia dessa parte física, né, que era o referencial lá, no caso, o rei. Seguindo. Então, aí vem, né? Alguns desses padrões continuam a ser usados ainda hoje, né? No caso, uma polegada, então 2 centímetros e 54 milímetros, né? Um pé, 30 centímetros e 48 milímetros, porque a gente está trabalhando aqui com números racionais, vocês estão percebendo, e uma jarda igual a 91 centímetros e 44 milímetros. Então, alguns desses padrões continuam a ser, como a gente já falou, a ser utilizados ainda. Então, no caso, o que significa uma braça aí? É uma medida de comprimento que equivale a 2, né? Uma braça, que no caso é em metros, né? 2,2 metros, 2,2 centímetros, né? Que vocês viram que faz uma relação lá, a braça, fazendo a relação lá depois com a jarda e aí por diante. Então, apesar de antiga, atualmente ainda é usada e compreendida por muitos trabalhadores rurais, né? Para a gente, aqui na cidade, né, a gente não vê isso, a gente não ouve isso, mas com certeza os mais antigos, né, no interior, na região rural, eles ainda utilizam. Essas pessoas que trabalham aí com as terras, enfim, com as plantações. Então, ao conjunto de 3.000 braças, dá-se o nome de légua, né? Que também é pouco utilizado por nós, mas também é utilizado em outros países, né, Rita? Né, como Estados Unidos e eu não sei, outros mais que também faz essa utilização. Então, seguindo. Então, algum desses padrões continua, né, também ser utilizado, no caso, um passo. Né? O passo é uma medida de comprimento múltipla, né, do pé. Aliás, vocês utilizam isso quando iniciam, né, a parte das medidas, né, de uma sala de aula, né? Acho que quantos de vocês já não fizeram? Acho que todos vocês fizeram. A gente traz isso na memória, né, meninas? Né? Eu, pelo menos, trabalhei muito com as crianças. Quanto que tem de comprimento a sala, né? De largura, que negócio todo. Vamos... E a gente começava com os passos, é lógico. A medida de um passo de um adulto é diferente das medidas do passo de uma criança. Então, aqui a gente traz que o passo ainda é utilizado. E outras pessoas, né, que de repente não tem um instrumento de medida, ela vai utilizar o passo, né, para estar medindo. De repente, você quer comprar um tapete para a sala, você quer saber, né, aquela área onde fica o sofá. Muitas vezes, eu mesmo já fiz muito disso, né, às vezes de não pegar o instrumento lá, a fita métrica ou metro, a gente dá, né, faz, né, com as passadas mesmo, usando o passo para ter uma ideia de qual seria o tamanho desse tapete. Estou dando um exemplo, tá? Então, o passo singelo podia ter 2 ou 2,5, ou 3 pés consoante, né? Porque depende, como eu estou falando, da pessoa, se é adulto, se é uma criança, um adolescente, isso faz diferença. E o passo dobrado era o dobro do singelo, né? Porque passo simples e o passo singelo. Então, o passo geométrico tinha 5 pés e era usado pelos geógrafos. Então, já é algo assim que os geógrafos utilizavam, né? Que não nós, né, temos esse hábito de estar, né, algo até novo, né, o passo geométrico, a gente usa o passo que a gente faz como medida na medição em sala de aula e trabalhando com as crianças. Seguindo. Então, na Revolução Francesa, a gente aqui que tomou-se a iniciativa aí de estar unificando, né, esses padrões de medidas, né? Então, em 1790, a Academia de Ciências lá de Paris criou uma comissão que incluía, né, matemáticos para resolver esse problema.
Então, foi daí que veio o metro, né? A palavra vem do grego, acho que metron, né? Que significa que mede, né? Que se mede algo. Agora, quanto ao alqueire, né? Vocês estão vendo a ilustração de terras, né? A gente fala muito, né? Ciclano tem tantos alqueires de terra. Então, o que significa um are, né? 1.000 metros quadrados. Então, 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Então, um alqueire paulista é 2,42 hectares, que equivale a 24.200 metros. Já o alqueire mineiro é o dobro, né, gente? Vocês estão vendo aí que é 48.400 metros quadrados. E também nós temos referência, não está citado aqui no PPT, que o alqueire baiano ainda triplica. Então, a gente percebe que alguns estados do nosso país têm muita diferença de alqueires. Então, é diferente eu falar que vou comprar tantos alqueires no estado de São Paulo né, e a diferença dobra para o estado de Minas, como o estado da Bahia, que é o que nós temos conhecimento, e outros aí que com certeza deve ter também, né, meninas, essa diferença de alqueires, né? É diferente uma pessoa falar que eu tenho um alqueire de terras e o baiano lá falar que tem 2 alqueires de terras, né? A diferença é bastante grande. Então, seguindo. Então, gente, a gente trouxe um pouquinho nessa parte histórica aí para vocês. Eu sei que muitos professores ficam, né, às vezes comentando aqui, é muita teoria, né? Precisava trazer mais atividades, mas é importante, gente, a gente está retomando, fazendo reflexões, até o que é para a gente grandeza, o que é medir, para a gente poder estar levando para a sala de aula, né? Como eu já disse, nós somos formadores, vocês também são formadores, porque são professores, vocês estão lá, aí com um grupo de estudantes, né, levando conhecimento também, né, mediando conhecimento. Então, a gente precisa dessa base teórica, mesmo porque muitos professores já até comentaram, está se atualizando, não é isso, Rita? Está, como eles disseram, se atualizando, revisitando. Revisando também, né, Luci? Perfeito. Fala no nosso formulário de questionário lá. Exatamente, isso é importante, gente. Então, a gente trouxe aqui agora, eu não vou estar lendo tudo, gente, mas é sobre o currículo paulista, o que ele traz sobre esse tema, grandezas e medida. Então, o currículo, ele traz também essa parte histórica, né, falando aí das civilizações, e como começou, né, a se medir, a fazer as comparações. Então, o currículo, ele traz esse relato aqui para a gente, fala sobre os sistemas de medidas que foram se desenvolvendo aí com o passar do tempo, que foi o que eu trouxe agora para vocês aí, né? Pode seguir, Rita. Que a gente está trazendo isso aqui para vocês, gente, mas depois vocês terão um momento aí com seus pares, estar estudando juntamente com o seu professor coordenador, né, que é importante vocês saberem o que o nosso currículo traz, mas estou falando de uma forma, assim, mais abrangente, o que está trazendo aqui do currículo paulista, né? Então, fala aqui da noção de medição de uma grandeza com outra, tudo isso que eu falei para vocês, o que era feito no passado, com a evolução, o nosso currículo traz aqui também, lógico, de uma forma mais clara, mais atual aqui para nós, a gente precisa ter esse conhecimento, né? E o conceito aí que vai surgindo, até com relação ao número, por isso que quando eu disse que essa unidade temática, ela abrange, né, gente, as outras áreas de conhecimento. Então, é por isso que é importante a gente não pular as sequências didáticas, atividades presentes aí nos nossos materiais, tanto do Aprender Sempre como do EMAI, porque elas se relacionam, não? Elas se conversam, né? Vamos dizer assim. Então, com o tema grandezas e medida, que não é diferente também de geometria, aí vem se trabalhar também o conceito de número, é o que o nosso currículo paulista está trazendo aqui para você, né? No caso aqui, com relação à comparação entre as grandezas, enfim, e a gente vai vendo que tudo tem a ver. Eu trabalhar o tema grandezas e medida, o que se relaciona com geometria, o que se relaciona com a própria unidade temática de números, né? Bom, você citou, né, quando você estava lendo quanto vale uma jarda, você falou mesmo dos números racionais, né, e dos números irracionais. Então,
aqui nesse slide está, assim, fomentando o que você acabou de falar para nós. Isso, perfeito, Rita, é bem lembrado. Olha os números racionais, que muitas vezes a gente fica falando, nossa, mas eu só vou trabalhar isso com as crianças do quinto ano, quarto, quinto ano. Mas quando a gente traz, gente, essas curiosidades, não que a gente vai cobrar da criança lá do primeiro ano, do segundo ano, ou mesmo do terceiro, não, que você tem que saber que o que é número racional, mas a gente traz o vocabulário, não é mesmo? Introduzindo, né, essa linguagem, né, também. A linguagem matemática, isso, né, Rita? Isso mesmo. Então, de uma forma, assim, prazerosa, porque a gente está trazendo curiosidade, a gente vai mostrando para a criança. E a criança, a gente, ao ver esses números, como você mesmo lembrou aí, Rita, está relembrando do que a gente apresentou, dos números racionais, fazendo a comparação de um com o outro, a criança vai ver que ali tem a vírgula, o que é isso? Tem criança curiosa que vai perguntar, o professor pode até falar, mas sem aquela cobrança de, não, isso tem que ficar já compreendido na cabeça da criança. É lógico, os maiores vão ter maior entendimento com relação a isso, mas a gente não deve deixar de apresentar, né, para eles, porque apareceu um número ali, né, fracionário, ou né, no número racional. Então, aqui, gente, olha, ao verificar os possíveis resultados da medição entre grandezas, é possível obter dois tipos de resultados. Os números, olha só, que a gente acabou de falar, os números racionais e os números irracionais, né? Então, a gente vê que no dia a dia a gente utiliza as medidas, gente, é uma coisa já que faz parte da nossa vida, até fazendo uma relação com o texto que nós lemos e nós vamos estar sistematizando lá no final da nossa formação, né? Então, seguindo, Rita. Então, aqui também o currículo paulista, ele traz sobre a função social, né, fazendo a relevância, né, no desenvolvimento aí das habilidades propostas da unidade temática, os diversos usos aí do ato de medir, que isso está já impregnado em nossa vida, a gente está sempre estimando, a gente está sempre medindo, né, sempre, no caso, até mesmo ao levantar, é bem voltado ao que o texto trouxe, né, aquele relato, foi lido para vocês, né? A que horas que eu tenho que estar num determinado local, num evento, no trabalho, ou numa consulta, né? Quanto que mede uma mesa. Nossa, a gente faz isso o tempo inteiro, a medida faz parte da nossa vida, né? Das grandezas e medidas. Seguindo. Também em relação ao sistema monetário, né, gente? Hoje a gente não trouxe um exemplo com relação a isso, mas a gente trouxe exemplos de atividades que a Rita vai estar apresentando logo para vocês, das habilidades aí essenciais, fazendo a relação aí com descritores, mas a gente não trouxe do sistema monetário, mas o nosso material está recheado, né, sobre o sistema monetário, que também faz parte do tema grandezas e medidas, né? Então, seguindo, Rita. E, no caso aqui, né, o currículo traz qual é a proposta, né, o que se espera aí no final dos anos iniciais, né, que os nossos estudantes reconheçam, né, o que é medir, que medir é comparar uma grandeza com uma unidade, e assim possa expressar o resultado da comparação por meio de um número, além de resolver problemas oriundos de situações cotidianas, foi o que nós dissemos, que envolve também as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sem o uso de fórmulas, porque de uma forma assim, dando significância, né, e é algo que está no nosso cotidiano. Então, ao abordar o sistema monetário, espera-se que os estudantes resolvam situações de compra e venda e que desenvolvam atitudes éticas, né, e responsáveis em relação ao consumo. Isso está no nosso currículo paulista, das páginas 322 a 324. Também, e tem muitas escolas que desenvolvem a educação financeira. Perfeito.
Então, aqui a gente está falando tudo isso, né, meninas? Mas e lembrando aqui, né, que para a gente trabalhar tudo isso, a gente trabalha aí com roteiros de estudos detalhados, vocês têm trabalhado aí com as plataformas, ainda trabalham com o WhatsApp, porque algumas famílias têm algumas dificuldades, e tanto também com o aplicativo do Centro de Mídia, e hoje, mais do que nunca, que nós percebemos nas nossas visitas, que eu, a Rita e a Vera fizemos essas 2 semanas aí atrás, e queremos parabenizar todos vocês, que vocês estão utilizando e estão saindo até muito bem com o kit multimídia, que estão, né, na maioria das escolas já estão instalados, né? Então, assim, soltos, né? Eu fiquei muito feliz. Aliás, nós comentamos, eu, Rita e Vera aqui, ao ver os professores interagindo, tanto ali dando a aula no presencial, e as crianças ali do outro lado, né, nas suas casas, assistindo a aula e participando, isso que é o mais importante. Então, todos vocês estão de parabéns, não é isso, meninas? Isso mesmo, eu reitero os parabéns para vocês. Estão de parabéns mesmo, mostrando as aulas assíncronas, as aulas assíncronas dos estudantes, muito bacana, legal, parabéns. Estão mesmo, de parabéns, professores. Legal, né, gente? Estão seguindo, né, Rita? Agora nós vamos, então, dar uma olhadinha nas atividades que nós separamos, né? Como já foi dito, nós separamos as atividades do material do Aprender, do volume 3, né, que vocês já estão utilizando aí nas aulas do Centro de Mídias, né? E, então, nós separamos aqui uma atividade de cada ano, né? E colocamos aqui para vocês o descritor do SAEB, porque acho que vocês já estão sabendo que esse ano nós faremos a provinha do SAEB, né? Então, aqui o primeiro ano, essa sequência didática 3, né, a matemática na minha vida, as aulas 1 e 2, que fala sobre aniversário, né, no primeiro aninho a gente sempre trabalha com o aniversário, né, dos pequenos, e aí nós elencamos essas 2 habilidades aqui, que trabalha essa sequência, perpassa para essa sequência didática 3. A 01, que é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim um código de identificação. No caso aqui, a atividade 1 pede para o estudante procurar a data do aniversário no calendário e pintar com a cor que preferir, né? E também a habilidade 18, que é produzir a escrita de uma data, né, apresentando o dia, o mês, né, e o ano, e indicar o dia da semana de uma data consultando calendários, né? Aí que também a atividade 2 e 3 trabalha essa habilidade. E o descritor do SAEB, a gente temos aqui o descritor 9, né, que diz que é estabelecer relações entre o horário de início e término ou o intervalo de duração de um evento ou acontecimentos. A segunda atividade é do segundo ano, né, que eu tirei uma aula 3 também, da sequência didática 2, não deu para colocar, quando fui recortar não dá para pôr o número da aula como foi posto no primeiro ano. Mas então aqui foi a habilidade 17, né, que é do primeiro ano, né, essa sequência, ela tem essas 2 habilidades, né, as atividades fazem parte dessas habilidades, que é reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário, tá? E essa atividade específica 2, né, nós temos a habilidade já do segundo ano, que é medir a duração do intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário de início e do fim do intervalo, tá? Temos o descritor do SAEB, o descritor 6, que é estimar a medida de grandezas, utilizando unidades de medida convencionais ou não. Então, essa atividade está dentro desse descritor. E o descritor, o D8, que é estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. Vou passar aqui. O terceiro ano, né, a aula 8, tá? Hora da feira, então,
a habilidade dessa sequência, dessa atividade é ler e registrar medidas em intervalos de tempo, utilizando relógios analógico e digital, para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Né? Então, aqui pelas questões, converse com seus colegas para responder oralmente em que horário normalmente começa a feira, né? Em que horário normalmente acaba a feira, e depois, para dar uma ilustrada aí, o que é a hora da xepa, né? Uma informação a mais para eles. Então, o descritor do SAEB é o número 9, estabelecer relações entre horários de início e término e ou intervalo da duração de um evento ou acontecimento. Aqui é a atividade da aula 10, né, do quarto ano, construindo uma horta, né, a habilidade é a 21, né, ensino fundamental, quarto ano, matemática 21, medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em uma malha quadriculada pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. Então, aqui nós temos o descritor do SAEB D11, que é resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E o D12, que é reconhecer problemas envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras plantas desenhadas em malhas quadriculadas. Então, nós temos aqui, essa aula 10, o exercício 1, que você depois faz a tabelinha, né, do canteiro 1, o perímetro, né, em metros, e depois a área. A próxima, vamos lá, do quinto ano agora também, que contém os mesmos descritores, né, e só que a habilidade é a 20, que é concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes. E que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes, né? Então, aqui temos o D11, né, que é o descritor 11, resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhada em malhas quadriculares. E temos o descritor 12, resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculares, né? Vamos lá. Aí com a Nilce continuando com vocês. Isso. Então, vamos lá, gente. Bom, só fazendo uma observação, né, Rita, que desses descritores, eles são todos do quinto ano, gente. Mas sim. Por que a gente apresentou, né, Rita? E cada atividade, nossa, eu estou apresentando uma atividade do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, mas os descritores são do quinto. Mas é para vocês perceberem, gente, olha o cuidado que o nosso currículo e a construção dos materiais sempre teve, não é? Isso não é de agora, mas principalmente esses materiais. É que a gente, quando vem a avaliação externa e os descritores, como a gente está falando, que esses descritores são do quinto ano, a gente está mostrando para vocês que a gente começa a trabalhar e a se preocupar com a aprendizagem dessas crianças desde o primeiro ano. Então, por isso que a gente não pode pular, né? E elas vão se desenvolvendo, né, Rita e Beto? Elas vão tomando corpo para quando chegar no quinto ano, a criança, sabe, gente, quando a gente está apresentando esses descritores, não é porque a gente está querendo, então tem que apresentar, as crianças têm que saber tudo, e aí eu tenho que já por partes, né, atingir uma meta aí, né, com relação à avaliação, não, gente, as avaliações externas, só fazendo um parênteses aqui, é para gerar políticas públicas, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo, é um momento de pandemia, então é para a gente perceber, e os órgãos, né, públicos, aí, as esferas, né, principalmente no caso o SAEB da Federal, para ver o que realmente essas crianças adquiriram, sabem, até para ter uma tomada, né, de providências aí para o futuro. Né? Sobre decisões, né, mudanças, então é nesse sentido. E também para a gente poder entender, olha, eu estou trabalhando as habilidades essenciais, mas se eu estou trabalhando as habilidades essenciais, se eu estou seguindo aí o material, eu estou dando conta dele,
com certeza a gente vai ser uma coisa muito mais tranquila, né, com relação à cobrança e com relação às avaliações, né, olhando aí para as aprendizagens das crianças. Sempre, né, o nosso foco aqui, né, meninas, é olhando Sim, para a certeza. aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? E essas atividades, elas vêm em progressão, né? Elas sempre vão retomando e ampliando, né? Com Ampliando certeza. e aprofundando. Por isso que a gente até fala muito sobre isso, falar mais uma vez, para quando a gente iniciar a sequência, fazer as atividades com os estudantes na sequência, nas aulas que tem a sequência, da aula 1, sem pular nenhuma atividade, por conta dessa ampliação, né, dessa Progressão, a né, Rita? progressão de atividades e progressão também das habilidades, né, Sim. Nilce? Perfeito, Rita. Então, é lógico, gente, adequações sempre é possível, né? Vocês conhecem melhor os estudantes, vocês conhecem a turma de vocês, então o material está posto, o currículo está aí, né? Agora, adequações de atividades, vocês, né, conhecendo as suas crianças, os seus estudantes, vocês vão fazendo, né? Até para poder desenvolver e a gente atingir aí o objetivo com relação às aprendizagens deles, né? Trabalhando sempre com uma qualidade aí, né? Tanto do ensino como da aprendizagem, que eles são intrínsecos, né? Então, vamos lá, gente. Então, a gente já está trazendo aqui sistematização aqui de alguns conceitos com relação aqui, né, o que é uma grandeza, foi o que a gente colocou para vocês refletirem lá, mas vocês perceberam que com os aspectos históricos e com o que a gente trouxe do currículo paulista, já tem a resposta, né? Mas a gente só está sistematizando aqui, ó. Então, o que é uma grandeza? Então, é tudo aquilo que pode ser medido, né? Chamamos de grandeza, como peso, comprimento, tempo, volume, a área, a temperatura. Então, ao contrário, visto que não podem ser medidas, vejam bem, o que não pode ser medidas não são grandezas, a verdade ou a alegria. Então, tudo a gente pode medir, né? Tudo a gente pode fazer comparações, mas com relação à verdade, à alegria, aos sentimentos, a gente não tem como medir, né? Então, é mais ou menos isso, mais ou menos não, é o que o texto está trazendo, né? Isso não dá, são sentimentos. A gente pode medir uma mesa, a gente pode medir um carro, a gente pode medir tudo, né? Até terras, olha só, né? Alqueires e terras, tudo isso tem medição, né? Tem uma grandeza aí para a gente se relacionar, mas com relação aos nossos sentimentos, não há o que medir, né? É difícil a gente quando fala, eu sofro mais que você, eu estou mais alegre do que você. Então, é mais para a gente estar refletindo. Não é mesmo, meninas? Isso mesmo. Seguinte, é bem interessante, né? Porque faz uma relação, coisa que a gente nunca faz, né? Essa relação com os sentimentos. Bom, então o que significa medir? Medir é comparar uma quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza, que se escolhe como a unidade. Aqui até a gente trouxe para vocês a ampulheta aqui, né, para estar ilustrando. Então, vamos lá. Aqui a gente há um quadro, né, que isso é importante, nós temos isso bem claro, e a gente também, ao levar para a sala de aula, também passar para nossas crianças, né, com relação aí às grandezas, né, as medidas padronizadas usuais, as medidas padronizadas também usuais no sentido tanto do comprimento, de massa, capacidade, tempo, temperatura, e o instrumento, né, convencional mesmo, de medida, né? Então, a gente traz isso aqui, muitos de vocês já utilizam, né? Já fazem uso disso nas salas de aula. Então, seguindo. Bom, agora a gente vai retomar, né, meninas, aquele texto lá né, que a gente trouxe para vocês do relato. Eu até falei para vocês, olha, esse texto trouxe várias informações. Então, vamos lá, sabe que a gente lembra de algumas aqui? O que do relato se relaciona com medidas? Então, vamos lá. O horário que acordei, alguém lembra? Será que era 8 horas?
Ou não, não, né? 6 horas, não é isso, meninas? 6 horas, isso. Eu acho que 8 horas, eu acho que era para estar no evento, né? Acho que é uma coisa assim. Então, vamos lá. E a temperatura? É isso, 6 horas, né? Isso. E a temperatura da água do chuveiro, gente, quem lembra? A temperatura da água não diz aqui, né? Diz que é bastante quente, né? Porque está muito frio. Aqui conta que só toma um banho de 8 minutos, né? Ah, tá. Interessante. Então, e a temperatura do dia, já citou o texto? Citou a temperatura da madrugada, que é a mesma coisa, 7 graus, né? É bastante frio. Quantidade de xícaras de chá de água para o café? 2 xícaras de chá de água. Quantidade de colheres de pó de café? 2 colheres de pó. E quantidade de gotas de adoçante? 5 gotinhas. E quantidade de pão e de queijo branco? Então, o pão, meio pão francês, né? E um pedaço de queijo branco. Ah, tá. E quantidade de combustível, que a gente até questionou, né, gente? A quantidade de combustível aqui foram um tanque, né? 42 litros, né? 42 litros. 42 litros. E o dinheiro gasto, que a gente lamentou que não seria hoje isso, né? R$80. A gente ia viajar mais. Bons tempos, né, Nilce? Bons tempos. Sistema monetário. E a distância, gente? 20 quilômetros. Então, gente, vocês estão vendo que... Então, o que do relato se relaciona com medidas? Muita coisa, tudo, né, gente? Né? Tudo. A gente pode ver tudo, né? E tem as padronizadas e as não padronizadas, né? Exatamente. Meio pão, né? Muito bem, isso mesmo. Então, é o seguinte, então aqui é mais para a gente estar se descontraindo e vendo como que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Da nossa vida. Então, é o seguinte. Aqui vem os nossos materiais, né, Rita? Isso mesmo, aprender, né? O EMAI, né? E, como sempre a gente mostra, também as habilidades que são desenvolvidas nas sequências, né? Exatamente. Perfeito. Então, seguindo. Finalizando aí, Nilce. Então, finalizando, né, gente? Então, nós trouxemos várias informações aqui para vocês. Então, nós apropriamos aí dos aspectos históricos, né, da evolução do conhecimento sobre grandezas e medidas, compreendemos o que é medir, analisando diferentes unidades, né, e instrumentos de medida, analisamos situações didáticas que envolvem grandezas e medidas com relação ao que a Rita apresentou nos nossos materiais aí do Aprender Sempre, e procedimentos, analisamos também procedimentos para trabalhar unidades de medidas de comprimento, trouxemos aí a tabelinha, falamos até sobre os passos, né, que a gente inicia assim com as crianças, né, que são as medidas não padronizadas, analisamos as habilidades desenvolvidas nessas atividades, né, com relação aí aos descritores da avaliação externa, que é o SAEB, e aí também temos a proposta de avaliar o encontro, né, que depois seguirá, aliás, vai seguir para vocês o questionário com relação à formação que estamos apresentando, tá bom? Então, seguindo. Aqui nós temos a bibliografia, né, que é o material do Aprender, o volume 3, né, vocês já estão trabalhando o CMSP também, né, sequência, o volume 3 da sequência didática 3, né, do volume 3, os materiais de apoio da EFAP também, que é o Currículo em Ação e o EMAI, o Currículo Paulista e no portal do INEP, onde nós pegamos os descritores do 5º ano. Espera que eu vou já passar. Nós finalmente agora, né, meninas? Então, a gente vai se despedir, agradecer aí a paciência, a compreensão de vocês e que vocês contribuam aí no questionário, respondendo e pontuando algumas coisas, até para nós estarmos melhorando e atendendo melhor vocês, professores. Obrigada, gente, e até a próxima formação. Obrigada, até a próxima formação também. Obrigada, gente, até mais.